É necessário frisar, para efeito de precisão histórica, que se eu afirmei em algum momento que a divisa internacional mais comum era a libra esterlina e ou o ouro, certo? Isso apenas é verdade, é, principalmente a partir da metade do século XIX, ou seja, 1850 até 1914, que é quando explode a Primeira Guerra Mundial. Desde que explode a Primeira Guerra Mundial até o seu fim, e entre as duas guerras mundiais de 1914, portanto, até 1939, o mundo funciona sem ter exatamente uma divisa internacional bem estabelecida. Portanto, em alguns momentos, os países realizam trocas comerciais ou fazem empréstimos usando o ouro ou, às vezes, o franco, moeda francesa, o marco, moeda alemã, certo? A libra também, e paulatinamente cada vez mais começa a se utilizar a moeda norte-americana, o dólar. Essa questão internacional da consequência monetária das guerras mundiais não cabe aqui dentro do nosso trabalho, mas é um assunto para o qual nós também estamos atentos, porque ele influencia muito o mundo em que nós vivemos atualmente, certo? Eu só queria fazer essa precisão histórica para que ainda não pairasse a como é que eu posso falar, a sensação de que quando eu estou falando de divisa internacional, eu estou falando ou de ouro ou de libra esterlina necessariamente. Quer dizer, entre guerras, o mundo ficou um tanto quanto indefinido com relação a qual moeda, a qual era a divisa internacional, ok? Tendo dito isso, vamos voltar pro nosso trabalho e vamos começar a falar da história do Brasil propriamente dita. Quer dizer, nós já começamos a falar da história do Brasil, mas agora a gente vai mergulhar mais profundamente no Brasil, certo? Tópico 2.3.2 chama-se deslocamento do eixo dinâmico da economia, ou a oportunidade gerada pela exceção. Por que deslocamento do eixo dinâmico da economia? Vocês vão se lembrar que a principal atividade econômica no Brasil era a atividade agrícola, que sempre foi voltada para a exportação. E por que a oportunidade gerada pela exceção? Porque nós vamos falar do período imediatamente após a eclosão da crise de 1930, ou da crise de 29, como é conhecida nos livros de história. Então isso gerou uma situação de exceção no Brasil, certo? Vamos lá. Nos anos 1930, com a Grande Depressão Mundial, à exceção do Bloco Socialista, é bom que se diga, o Bloco Socialista adotava um modelo de planejamento econômico, portanto, ele não foi abalado por esta crise em si. Esta crise, iniciada em 1929, o governo brasileiro adotou, num primeiro momento, uma postura de defesa do poder de compra no mercado interno, pela defesa do setor cafeeiro, mediante o financiamento dos estoques do café através de empréstimos externos, suavizando o desequilíbrio da balança de pagamentos e protegendo os empregos urbanos e industriais gerados por influência do setor exportador. Temos muito o que explicar aqui. Primeira coisa, nós estamos falando de Era Vargas, de início da Era Vargas, logo após a Revolução de 1930 ou o golpe de 1930. Chame-se como quiser. Então, num primeiro momento, a gente viu que aquele setor que permitiu à economia nacional se industrializar, a priori, foi
o setor exportador. E aquele que gerava mais divisas ou mais moeda estrangeira para o Brasil era o setor do café, né? Então, quando vem a crise de 1929 e ela abala os países centrais industrializados, estes países passam a demandar menos café da gente. Portanto, as nossas vendas caem, certo? Em um curto espaço de tempo. Se as nossas vendas caem em um curto espaço de tempo, isso pode acarretar numa queda da renda nacional. E se o setor do café não está mais conseguindo realizar as vendas que realizava, necessariamente ele vai passar a produzir menos. Ao produzir menos, ele vai empregar menos pessoas, ou seja, isso vai gerar desemprego. Ao gerar desemprego, isso vai fazer com que menos pessoas recebam salário e menos pessoas vão atrás de satisfazer as suas necessidades nas cidades, que são o lugar onde as indústrias produzem e vendem as suas mercadorias. Portanto, percebam que a deterioração do setor cafeeiro deterioraria também a indústria nascente brasileira, certo? Por causa disso, a estratégia adotada pelo governo foi uma estratégia de substituição, certo? Quando os produtores de café vendiam seu café, eles recebiam em moeda estrangeira. E o governo brasileiro fez uma substituição. Qual foi essa substituição? Bem, já que vocês não estão recebendo diretamente dos compradores internacionais, nós vamos exercer o papel desses compradores internacionais. E aí o que foi que o governo fez? Pediu dinheiro emprestado com bancos internacionais e a partir desse dinheiro emprestado ele complementou a demanda que faltava para o setor cafeeiro se manter operando na mesma intensidade e não desempregar pessoas. Houve um momento, inclusive, em que o setor cafeeiro aumentou a sua produção por causa desse tipo de incentivo do governo, certo? Então, quando ele pede empréstimos externos, ele suaviza o desequilíbrio da balança de pagamentos. Por quê? Vamos aqui para a balança de pagamentos. Quando as nossas exportações não estão rendendo muito, alguma das contas tem que compensar isso, certo? Para que a gente não fique com um déficit muito grande, para que não saia muito mais dinheiro do que o que entra. E o caminho encontrado pelo governo foi realizar empréstimos. Nunca custa lembrar a vocês que aqui na balança de pagamentos, todos esses valores aqui, que no caso são valores hipotéticos, eles são valores de saldo, ou seja, eles são tudo aquilo que entrou menos tudo aquilo que saiu. Eles são, portanto, um saldo. A exceção dessas duas continhas aqui, em que eu pus os valores absolutos, certo? Então, nossas exportações caíram e o governo resolveu compensar isso através da obtenção de empréstimos no exterior, certo? Esse é um primeiro momento. Isso é uma primeira coisa. É lógico que num futuro próximo, isso vai fazer com que o Brasil tenha que pagar muito mais em juros, já que ele pediu bastante em dinheiro emprestado. Tudo bem? Dá para acompanhar esse raciocínio? Acredito que ele não seja muito complexo. Vamos ver o que ocorre aqui. Bom, o que ocorre é que depois disso, depois de um certo tempo, acredito que mais ou menos em 1937, o governo Vargas decide continuar financiando o setor cafeeiro, mas a partir de então, não mais pedindo dinheiro emprestado de fora, mas financiar o setor cafeeiro com moeda nacional, certo? Qual é a consequência disso? A consequência disso é que deixa de entrar no país
divisa internacional, certo? Deixa de entrar moeda internacional. E o que é que isso significa? Significa que nós teremos, como as nossas exportações diminuíram e o governo deixou de pedir esse dinheiro emprestado, nós teremos menos moeda internacional aqui dentro. Tendo menos moeda internacional aqui dentro, qualquer mercadoria que seja importada vai ficar mais cara. Por quê? Porque a moeda internacional se comporta aqui como qualquer outra mercadoria. Se há uma oferta pequena e uma demanda maior, ou se a demanda por moeda internacional se mantém, mas a moeda internacional vai secando, então o preço dela aumenta, certo? Então o preço das moedas internacionais em moeda nacional subiu. Isso tornou a moeda internacional mais cara e, portanto, as importações que são feitas com moeda internacional ficaram mais caras. Isso explica em boa medida, certo? O estímulo à criação de um pequeno núcleo de indústrias de bens de capital nacional. O que são bens de capital? Bens de capital são máquinas e equipamentos, certo? É aquilo que fez com que a economia europeia ocidental se desenvolvesse, se tornasse um núcleo de países desenvolvidos. São bens de capital, máquinas e equipamentos de aumento da produtividade do trabalho, ou seja, que conseguem produzir mais com menos tempo e até com menos trabalho, certo? Isso como consequência do encarecimento das importações ensejado pela depreciação cambial. Depreciação cambial, o que é? É o que eu acabei de explicar para vocês. Se tem pouca moeda internacional, isso significa que ela vai ficar mais cara. E, portanto, o câmbio, a troca da moeda nacional pela moeda internacional, ele fica mais caro. Isso significa que a nossa moeda se depreciou. Se depreciar é o contrário de se valorizar, certo? A nossa moeda se depreciou frente às moedas internacionais. Portanto, a gente precisa desembolsar mais em moeda nacional para adquirir a mesma quantidade que a gente adquiria antes em moeda internacional. Isso é depreciação cambial, certo? E essa depreciação cambial, combinada com a capacidade ociosa em algumas indústrias produtoras para o mercado interno, transformou a produção industrial no principal fator dinâmico de criação da renda. Ou seja, isso é novo para a economia brasileira. A economia brasileira que até então havia se sustentado principalmente na dinâmica gerada pelo setor exportador agrário, certo? Mas deixa eu explicar outra coisa que está aqui no texto. Essa depreciação cambial fez com que ficasse mais caro importar máquinas e equipamentos de fora. Portanto, a solução foi justamente essa: a criação de um pequeno núcleo de indústrias de bens de capital. Quando eu falo de indústrias de bens de capital, eu estou falando de uma espécie de pequena revolução industrial, criando o setor 1 da economia. O setor 1 da economia, do setor 1 da economia, faz parte o setor produtor de máquinas e equipamentos que vão produzir máquinas e equipamentos. É isso que eu estou falando, é disso que eu estou falando aqui, certo? Porque ficou mais caro importar. E também combinada com a capacidade ociosa em algumas indústrias produtoras para o mercado interno. A capacidade ociosa de algumas indústrias produtoras para o mercado interno significa que essas indústrias não estavam conseguindo competir com os produtos importados que chegavam mais baratos. Só que a partir do momento em que as importações ficam mais caras, a demanda dentro do nosso país por essas mercadorias produzidas internamente vai crescer. E ela vai crescer porque a nossa moeda se depreciou e porque as importações ficaram mais caras, certo? É mais ou menos esse o mecanismo, ou seja, isso é o que eu estou chamando, o que nós estamos chamando de oportunidade
gerada pela exceção. A exceção porque a crise de 1929 foi uma crise brutal e avassaladora para os países centrais, certo? E aí o Celso Furtado diz aqui o seguinte: o crescimento da procura de bens de capital, ou seja, de máquinas e equipamentos, reflexo da expansão da produção para o mercado interno e a forte elevação do preço de importação desses bens, acarretada pela depreciação cambial, criaram condições propícias à instalação no país de uma indústria de bens de capital. Ou seja, ele está descrevendo o que eu acabei de contar para vocês, certo? Essa situação descrita pelo Celso Furtado nos anos 1930 é de exceção, certo? Já que nos países subdesenvolvidos, o aumento da procura por bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos de produtividade maior, geralmente o aumento dessa procura ocorre em períodos de expansão das exportações. Por que períodos de expansão das exportações? Porque quando as exportações se expandem, nós temos mais moeda estrangeira aqui dentro. Portanto, nós temos a capacidade de importar maior quantidade de bens, de máquinas e de equipamentos a preços menores, porque temos mais moeda estrangeira e temos, portanto, uma situação de não depreciação da nossa moeda frente à moeda estrangeira, já que a moeda estrangeira está entrando em abundância. Ok? Dá para acompanhar esse raciocínio? A indústria de bens de capital, por exigir maior volume de investimentos para ser implantada e por ser demandada mais intensamente em momentos de abundância de divisas, faz com que a periferia opte majoritariamente pela importação do maquinário em detrimento do desenvolvimento do setor internamente. Ou seja, é mais barato importar essas máquinas e esses equipamentos do que propriamente desenvolvê-los aqui internamente. E isso é absolutamente coerente com o raciocínio que nós vimos no vídeo passado, desenvolvido pelo Alexander Hamilton, certo? Secretário do Tesouro do primeiro governo norte-americano, que ele disse que industrializar-se realmente, num primeiro momento, custa mais caro do que permanecer subdesenvolvido importando mercadorias mais acabadas de fora. Mas isso, se num curto prazo isso é verdade, no longo prazo o preço dessas mercadorias será permanentemente abaixado, certo? Diminuído. Basta voltar no vídeo anterior que vocês vão entender esse raciocínio que eu menciono. O Celso Furtado fala mais. Ora, as condições que se criaram no Brasil nos anos 30 quebraram este círculo, ou seja, o círculo de que nós só demandamos máquinas e equipamentos de produtividade maior quando as nossas exportações estão em alta. A procura de bens de capital cresceu exatamente numa etapa em que as possibilidades de importação eram as mais precárias possíveis, beleza? É por isso e não por outro motivo que aqui no Brasil, especificamente, se criou um pequeno núcleo de produção de máquinas e equipamentos. E isso, na história do Brasil, foi muito importante para o seu desenvolvimento posterior e para a força que o Brasil obteve na América do Sul, inclusive relativamente aos seus vizinhos, certo? Essa é uma das razões pelas quais a nossa economia até hoje é mais forte do que a economia da maior parte dos nossos vizinhos, se não de todos da América do Sul. Entretanto, é notório que os países subdesenvolvidos têm historicamente déficits na balança de serviços, certo? Como demonstra a tabela 1, que eu vou mostrar para vocês agora, que muitas vezes não são compensados, certo? Esses déficits na balança de serviços muitas vezes não são compensados por superávites da balança comercial. O que explica que em nossa história tenhamos recorrido
tantas vezes a empréstimos internacionais para pagar os compromissos dessas dívidas, sem criar vulnerabilidade externa pela redução das reservas de divisas. Tem algumas coisas para serem explicadas aqui. Ele está falando, quer dizer, estamos falando, né, baseado no Nilson Araújo de Souza, estamos falando que os países subdesenvolvidos normalmente têm déficit na balança de serviços, certo? E que esse déficit normalmente só pode ser compensado, ou normalmente ele é compensado, por superávit da balança comercial. Vamos ver aqui no balanço de pagamentos o que é que isso significa. Ter déficit na balança de serviços significa pagar mais em juros ao exterior do que receber mais em juros do exterior. Pagar mais em lucros ao exterior do que receber mais em lucro do exterior. Pagar mais em dividendos ao exterior do que receber mais em dividendos do exterior. Isso significa remunerar ações de empresas, certo? Pagar mais fretes do exterior, ou não necessariamente, certo? Mas o frete é aquilo que você paga pelo transporte da mercadoria que você está importando, certo? Pagar mais royalties ao exterior do que receber em royalties do exterior. A rubrica royalties... Ixi Maria, estou fazendo aqui confusão. Bem, a rubrica royalties, ela é muito importante porque ela diz respeito à situação em que você desenvolve determinada tecnologia e você registra a patente dessa tecnologia. Então, se alguém mundo afora quiser usar essa tecnologia, ela vai poder usar, mas ela vai ter que pagar royalties, porque o royalty, inclusive, ele é mais conhecido como direito de propriedade intelectual, ok? Com relação ao turismo, não se fala muita coisa. Aqui nós tínhamos um 3 negativo, salvo engano. E aí, a única coisa que pode compensar no curto prazo isso daí é se as nossas exportações superarem as nossas importações. Por exemplo, aqui em vez de a gente ter exportado 5, a gente exportou 7, e em vez de importar 7, a gente exportou 5, certo? Então aqui a gente tem um superávit comercial. É isso ao que nós estamos nos referindo aqui, certo? Isso é o que explica que em nossa história nós tenhamos recorrido tantas vezes a empréstimos internacionais para poder pagar os outros empréstimos, certo? Os outros compromissos, na realidade, sem criar uma escassez de divisas internacionais. Os outros compromissos aos quais eu me refiro são os juros, são os lucros, são os dividendos e são os royalties, principalmente, ok? E aí a gente recorre na conta de capital e financeiro a empréstimos internacionais. Tá aqui, empréstimos, certo? Que aí quando a gente recorre a empréstimos internacionais, a gente tem uma situação na realidade, no saldo aqui, em vez de ser 1 negativo, a gente tem um 3 positivo, certo? Por quê? Porque está entrando dinheiro, ok? Também, no quesito financiamentos, pode entrar dinheiro, certo? Então, prestem atenção de que no fato de que, na rubrica empréstimos internacionais, ainda vale o raciocínio do saldo, ou seja, tudo aquilo que está entrando nesse formato, menos tudo aquilo que está saindo. Então, se em determinado momento a gente paga muito em juros, paga muito em lucros, paga muito em dividendos, paga muito em royalties, mas as nossas exportações não são maiores do que as nossas importações, a saída encontrada é pedir empréstimos. E esses empréstimos, eles não necessariamente são de natureza privada. Muitas vezes, esses empréstimos são de natureza pública e não necessariamente com bancos privados. Eu estou falando da situação em que nós recorremos historicamente ao FMI, certo? Principalmente ao FMI. Então, tudo isso vai compensando a nossa perda de divisas internacionais para que a gente não fique com escassez de divisas internacionais sem conseguir pagar os juros, os lucros, os dividendos e os royalties que a gente deve, certo? Em determinado ano,
Por exemplo, tá dando para entender mais ou menos o mecanismo da dependência econômica, né? Da consequência de não ser industrializado, dos déficits que podem ocorrer na balança comercial aqui em momentos de crise internacional, ou seja, quando as nossas exportações vão cair, talvez fiquem menores do que as nossas importações. Tudo isso entra no bolo aí das consequências de sermos uma nação subdesenvolvida. E eu peguei aqui para exemplificar para vocês, tendo como fonte o Banco Central, certo? Eu peguei os dados do Banco Central e elaborei essa tabela para poder mostrar na prática como que acontece, certo? Isso daqui é a balança de serviços. Vamos lembrar aqui de novo que a balança de serviços inclui juros, lucros, dividendos, fretes, royalties e etc. E eu peguei um recorte temporal de 1975 a 1985. Aqui a unidade é dólares, certo? E milhões de dólares. Significa que se eu tenho, por exemplo, 2.284 milhões de dólares, na realidade eu tenho 2,484 bilhões de dólares, certo? Então percebam que de 75 a 85 nós só tivemos déficit. Nós só tivemos déficit da balança de serviços. E o que a gente pode inferir daí é que, nós não realizamos muitos empréstimos para o mercado internacional, certo? Porque a gente está sempre pagando mais do que recebendo. 2, nós não realizamos muito investimento no mercado internacional, no mercado externo, porque a gente está pagando muito mais em lucro do que recebendo de lucro. 3, a gente não compra muitas ações de empresas internacionais, porque não está sobrando dinheiro para fazer isso. 4, a gente está provavelmente importando mais do que exportando, ou seja, a gente está pagando muito mais em frete do que estão pagando para a gente em frete, ou então nós não temos o domínio da tecnologia de transporte para receber. Por exemplo, se a Islândia faz uma importação da Índia, e isso vai de navio, e nós temos tecnologia naval para fazer esse transporte, a gente receberia no formato de royalties. Mas, ao que parece, não temos também essa tecnologia suficientemente desenvolvida para ser competitivo no mercado internacional. Portanto, a gente recorre à tecnologia de outros. Aqui no quesito fretes. E no quesito royalties, não estamos desenvolvendo tecnologia suficiente para que as pessoas que usem a nossa tecnologia paguem royalties para a gente, certo? Então, tá faltando aquele empurrão seja do Estado, seja dos mercados privados, para que aqui nacionalmente a gente tenha uma tecnologia de ponta, uma tecnologia de ponta de tal forma que registremos as patentes das nossas inovações, seja na área de energia, seja na área da indústria farmacêutica, seja na área da indústria química, mas o fato é que a gente está pagando muito mais em royalty, ou seja, estamos usando muito mais tecnologia estrangeira do que utilizando a nossa própria tecnologia ou do que vendendo o direito de utilizar a nossa tecnologia para o mercado externo, certo? Turismo não vou entrar muito aqui, porque realmente, normalmente a gente tem superávit mesmo. Mas é isso que ocorre. Então, vamos ver aqui, 75, 1,4 bi de déficit. 76, 1,5 bi, 1,5, 1,7, 2,3 bi aqui em 79 e só cresce, certo? Só cresce 3 bilhões de dólares de déficit em 80, 81, 2,8, 82, 3,4, 83, 2,3, enfim, vai diminuindo aqui, é verdade que há uma tendência de queda, mas continuamos com déficit, ok? Continuamos com déficit em
na balança de serviços. E uma das interpretações que pode ser dada para isso é o que eu acabei de descrever para vocês, ok? No próximo vídeo a gente entra no próximo capítulo e vamos começar a falar das origens e das políticas de combate da inflação pré-plano real. Aqui começa a ficar cada vez, do meu ponto de vista, mais interessante a análise desse trabalho, beleza? Deixem o gostei, comentem, compartilhem e vamos pra frente. Bom, abraços.